On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Trago um tema hoje que eu também achei bastante interessante e quero discutir um pouquinho com vocês. Essa semana passada, um dos autores lá do meu site trouxe um texto intitulado, foi do Marcel Camargo, e o título era Não se acostume com o que lhe faz mal. Essa é até uma frase popular, né? E ele usou no título do texto. E eu queria falar um pouquinho exatamente sobre isso. Vocês já repararam que nós, seres humanos, somos pessoas adaptáveis, né? Então vocês podem ver que as pessoas, elas tendem a ir se acostumando e se adaptando às mais diversas situações. Assim como nós nos adaptamos ao luxo, à riqueza, ao conforto, nós também nos adaptamos a situações de miséria, a situações, no caso das guerras, as situações horríveis. Tudo o ser humano vai se adaptando. E gradativamente ele vai até mesmo se acostumando. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se acostumar a ser maltratado. Porque esse é um risco que a gente corre também, sabe, gente? Às vezes, desde lá da nossa infância, a gente tem lá um ciclo meio doido, sabe? Meio doente, de maus tratos, umas relações pouco saudáveis que envolveram a nossa vida. E a gente se acostumou um pouco a ser maltratado, a ser ignorado, a não se sentir amado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente passa a nossa vida inteirinha repetindo situações assim. A gente vai se acostumando, a gente vai vivendo, a gente vai parando de reclamar, a gente vai parando de reagir, e a gente não pode fazer isso. É claro que inúmeros momentos, inúmeras situações da vida da gente exige que nós sejamos flexíveis, exige que nós sejamos condescendentes, porque se nós não formos assim, a gente não vai ter amigos, a gente não vai ter emprego, a gente não vai ter vida, né? A gente vai ter que oscilar. Só que a gente tem que ter em mente muito claramente até aonde a gente pode aguentar, até aonde a gente pode ir, até aonde é inclusive o limite da nossa própria dignidade, e saber que a gente deve reagir, porque senão esse ciclo e essas situações, elas se mantêm. Uma situação de humilhação, quando a pessoa não reage, ela tende a se perpetuar, né? E ela tende não só a continuar, como ela tende a ficar cada vez pior, cada vez mais agressiva. Então é importante que a gente tenha isso em mente, para a gente não alimentar uma situação que vai piorar, né? Outra coisa interessante que a gente tem que prestar atenção, que cada pessoa tem suas próprias características de personalidade, né? Então, às vezes a minha personalidade, eu conheço uma outra pessoa, dá tudo super certo. Eu conheço outra pessoa, às vezes a gente se esbarra um pouquinho, sai algumas faíscas. Eu conheço outra pessoa, às vezes sai até fogo, gente, porque não bate o santo, a relação não dá certo, aquela pessoa desperta em mim algo destrutivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma observação com relação a como nós somos em relação às pessoas. Que tipo de sentimento essas pessoas causam em nós? Será que algumas pessoas não despertam inclusive o nosso pior, né? Será que elas fazem com que nós lembremos de coisas, nós reagimos, né? Que nós nos coloquemos em posições de desvantagem, em posições que podem ser ruins para nós? Então a gente tem que ter isso muito claro. Então esse é um exercício que vale a pena a gente ter, né? Observar as nossas relações. Quais são saudáveis? Quais são as pessoas com quem eu realmente me dou bem? E quais são as pessoas onde eu vou e sempre tem conflito? E aí eu começo a observar.
Será que o problema está comigo? Será que o problema está com ela? Será que o problema está dos dois lados, né? A gente tem que fazer esse exercício para poder romper essa sequência, para poder mudar, né? E não também, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar esperando que o outro mude. Esse é um outro erro muito grande nosso. Porque normalmente a outra pessoa não muda, né? E ela pode até mudar, mas vai ser difícil, tá? Vai ser bem difícil, é uma loteria. Quem pode mudar somos nós, e olha lá, né? Então, se vocês querem alguma mudança, priorizem a sua própria mudança. Porque se vocês mudarem, o outro, né, para ficar perto de vocês, vai ter que se adaptar, né? Então, se vocês derem um limite, o outro vai ter que se adequar ao seu limite, né? Se vocês aceitavam alguma coisa e deixaram de aceitar, o outro vai ter que se adaptar. E se ele não se adaptar, essa relação vai acabar. E aí que eu mostro para vocês como vocês têm poder, né? O Hegel, que é um filósofo, ele já falava que tem a dialética do senhor e do escravo, né? E o que ele fala, né? Vou falar de uma maneira bastante simples. Mas o que ele fala? Que só existe o escravo porque existe um senhor, mas também existe o senhor porque existe um escravo, né? Então, se aquele determinado dia os escravos resolverem que eles não vão mais ser escravos, acaba a soberania lá do senhor, né? Então, só existe um porque existe o outro. Existe um ciclo de retroalimentação do poder, onde um manda e o outro obedece. E é bem complicado isso. E a gente faz isso, gente, na nossa vida o tempo inteirinho, tá? Outra coisa interessante, tem o psiquiatra que falecido agora no último ano, o Flávio Gicovati. Ele falava muito que existem pessoas que são mais generosas e pessoas que são mais egoístas. Se você junta uma pessoa que é mais generosa com uma mais egoísta, e normalmente são essas mesmas que se juntam. Quanto mais generosa uma pessoa é, mais a egoísta se torna, né? Porque mais uma dá, mais a outra tira, né? E vice-versa. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente fica em relações onde a pessoa só dá e não recebe nada em troca, né? Então a gente também tem que estar atento a isso. A reflexão era essa, tá? Para a gente tomar cuidado, para a gente ver a nossa parcela de responsabilidade nessas relações, aonde a gente é tratado mal. Por quê? Para a gente não se acostumar a ser tratado mal. Porque senão, se a gente não percebe que isso está acontecendo, quando a gente vê, a coisa já está grave demais e às vezes a gente não tem nem força para reagir. Que é o que acontece nas relações abusivas, por exemplo. Então, por isso que eu tô dando esse alerta para vocês, para que vocês percebam desde o começo, quando tem algo assim acontecendo, para que vocês estejam atentos, porque a informação, gente, é sempre uma arma. Então, o meu convite é para que vocês usem essa arma, que é a informação e a reflexão, a seu favor. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit